Falando do ponto de vista burocrático, para ser maçom em uma loja regular, ou seja, uma loja devidamente reconhecida, temos duas possibilidades. Hoje nós vamos falar de como ser maçom, da prática à teoria. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Marcel Simões e lhes convido a pensarem comigo. A primeira e a mais comum é você ser convidado por um maçom que irá lhe apresentar a loja da qual este faz parte. Irá lhe explicar o que é ser um maçom em seus direitos e deveres, como tal. E após o seu aceite, após você entender os seus direitos e deveres, ele irá providenciar a sua apresentação oficial à loja com todos os trâmites burocráticos já findados. Isso inclui as votações referentes à sua aceitação, os documentos legais que terá que apresentar, visita à sua esposa ou mãe, em caso de você ser solteiro, e, é claro, os devidos pagamentos já acertados. A segunda forma, esta não tão comum assim, e de uso por apenas algumas lojas, é você fazer uso de, digamos, uma espécie de formulário de inscrição, que você provavelmente pegará no site das lojas que abrem esta possibilidade. Nele, então, você fará o preenchimento de todos os dados e, logo após, encaminha para a loja, que fará com que sua vontade de ingressar naquela loja chegue até os demais membros desta loja e assim possa ser avaliado a sua solicitação e votado. Então vai ser avaliado e votado. Logo após aprovado internamente, os trâmites finais seguem conforme a primeira opção descrito aqui. Ou seja, a apresentação de documentação, visita para sua esposa e assim por diante. O que muda de uma forma para outra é que a primeira você é convidado diretamente. A segunda, você envia o seu interesse. Percebem que a coisa é bem burocrática? Não é fácil, não é do dia para a noite? Percebem que tem um certo ciclo a ser seguido para se adentrar na forma burocrática do que é ser maçom? Que cada etapa desta leva um determinado tempo, que se uma delas falhar, seu processo estará encerrado ou pelo menos congelado, dependendo da gravidade da falha, tá? Todos os passos são rigorosos e vão ser findados. Se houver algum problema, ele para o seu processo de ingresso ou se congela até que se resolva. Lembram de quando estávamos próximos dos nossos 18 anos e que então tínhamos que realizar, ou temos para aqueles que ainda vão, né, temos que realizar o alistamento militar? O alistamento militar toma aproximadamente 1 ano do nosso tempo, só para termos a definição se iremos ou não servir. Então, o ingresso, a forma burocrática de ser um maçom é mais ou menos assim. É um processo com várias regras, com vários passos a serem percorridos. Mais adiante, vamos saber o porquê demora tanto. Claro que sob a minha ótica, e cabe a todos aqui comentarem, e esse é o objetivo de nós estarmos aqui, pensarmos juntos. Agora, meus fraternos, fiquem espertos, pois existem muitas lojas que não são regulares, ou seja,
não são devidamente reconhecidas e cujo objetivo, infelizmente, é apenas o de aumentar de forma descontrolada, muitas vezes, o número de membros destas lojas, com o propósito de arrecadar mais e mais dinheiro. Infelizmente existe, e mais do que nós imaginávamos. E como saber então se o convite que eu estou recebendo é de uma loja regular ou não? Como eu tenho essa percepção? Bem, isso cabe um pensamento futuro, pois o assunto é extenso, mas hoje, no pensamento de hoje, eu vou lhes dizer apenas uma coisa. Entrar para a ordem não é tão fácil como se imagina, ou como alguns imaginam, ou como alguns te induzem a pensar que seja. O processo é longo e um tanto quanto trabalhoso, desde o, digamos, namoro, momento este em que um maçom irá lhe convidar, pois já o conhece como pessoa e sabe da sua índole como cidadão de bem, até o momento em que você terá que provar com uma série de documentos que realmente você é um homem livre e de bons costumes. Sendo assim, se ver um anúncio no jornal ou em qualquer outro meio de comunicação, descaradamente lhe convidando para ser um maçom, duvide, fuja, corra, pois esta com certeza não é a forma de abordagem utilizada para este fim. Literalmente não é esta forma de abordagem. Uma outra forma de você saber se o seu convite está partindo de uma loja reconhecida, de uma loja séria ou não, é quando a questão é o dinheiro. Quando o convite vier de uma loja séria, todo o processo de namoro, todo o convite, por assim dizer, todo o start, será em cima do seu caráter, suas vontades de melhorar como pessoa e de contribuir para ações que ajudem o próximo, que ajudem o entorno, a sociedade e a questão financeira. Os valores envolvidos para o seu ingresso só serão falados depois que a pessoa que lhe convidar estiver total certeza de que você tem muito a contribuir para a ordem no quesito trabalhar para o próximo. Já, vejam bem, quando o convite é de uma loja não reconhecida, toda a parte de namoro, assim sendo, é acelerada. A parte burocrática também é muito rápida. É muito mais rápida que em convites de uma loja reconhecida. E logo de cara se deixa bem explícito que tudo isso pode ser resolvido rapidamente. Caso você tenha alguma pendência na parte burocrática, tudo isso pode ser resolvido. Que o seu ingresso na então por eles chamada de ordem ou de loja será rápido, mediante um pagamento de X reais. Tudo é facilitado, pois o único objetivo, infelizmente, é ter logo o seu dinheiro, é ter logo o valor em caixa e assim poder investir em mais e mais propagandas para atrair mais adeptos. Percebem aí uma pequena e sutil diferença entre o convite realizado por uma loja reconhecida e o convite realizado por uma loja, infelizmente, não reconhecida? Conseguem perceber a sutileza
entre os dois convites? Bem, se não conseguiram, eu vou lhes esclarecer esta sutileza. No convite reconhecido, vamos assim chamar, o processo é lento, bem estudado e chega ao ponto de testar a sua vontade. Pois, se realmente for desejo do seu coração passar a conhecer os segredos não secretos desta ordem, o convidado aturará, você irá suportar todas as provas que deverá cumprir e todo o tempo necessário para se iniciar será por você só um pensamento, você não irá se preocupar com aquilo. Isso, na verdade, só comprova a sua vontade, o seu desejo e fará com que o seu ingresso seja muito mais festejado quando chegado a tão hora esperada. Já no convite realizado por uma loja não regular, tudo é rápido e simplificado. O processo é logo escancarado para você e não haverá tempo a perder, pois a loja, se é que podemos chamar assim, não quer correr o risco de demorar em preparar seu ingresso e assim perder o valor a ser pago por você. Não tem carinho, não tem paixão ou aquele frio na barriga da ansiedade do processo, do dia tão esperado. Tudo parece ser muito fácil e simples. Essa é a sutileza entre o convite de uma loja regular e de uma loja não regular. Agora que falamos resumidamente entre a diferença de uma loja reconhecida, do convite de uma loja reconhecida, para o convite de uma loja não reconhecida, vamos pensar sobre a parte filosófica, sobre a parte literalmente de ser maçom, da coisa de ser maçom. Temos vários vídeos e artigos, vários vídeos no YouTube, vários artigos na internet que destrincham com maiores detalhes o processo para se iniciar na maçonaria. Nosso objetivo aqui não é este, mas sim o de pensar sobre todos os assuntos relacionados a esta filosofia. E o pensamento de hoje é o de como ser maçom, da parte burocrática à parte prática, tá? Quem não sabe o que é maçonaria, logo a liga às seitas, coisas do mal, e eu nem quero dizer o nome aqui de tais coisas, pois em minha casa reina a paz e a harmonia. Ou seja, tudo aquilo que não presta relacionam à maçonaria. Mas eu vos digo, é justamente o contrário. A verdadeira maçonaria, o verdadeiro maçom, é uma pessoa de paz, que crê em Deus acima de todas as coisas. Ou ao Deus e sua religião, como queira, assim como falamos, como pode ser Jeová, pode ser Buda e assim por diante. Temos um vídeo aqui no canal chamado O Porquê Gadu, que explica melhor sobre isso. Mas o verdadeiro maçom é aquela pessoa que crê que há alguém superior a ele, um criador. Já partimos do princípio que para ser maçom é necessário crer em um ser maior que você, um criador. Sendo assim, um ateu não pode ser iniciado na ordem, ok? O verdadeiro maçom irá se preocupar em dar o máximo de si para o próximo, realizando muitas e muitas filantropias, seja de forma direta ou indireta, seja sozinho ou em conjunto com os demais irmãos de loja, mas sempre terá uma ação beneficente
da maçonaria, como por exemplo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças, no Natal, na Páscoa e assim por diante. E digo mais, muitas vezes nem sabem que a referida ação está sendo realizada ou tem a participação dos maçons, da maçonaria. E por que isso? Simplesmente porque, se souberem, não nos deixarão praticar o bem. Aqueles que já são irmãos, estão aqui comigo nesse pensamento, sabem do que estou falando. Algumas vezes temos que agir de forma discreta para poder realizar nossas ações beneficentes. Mas, voltando ao pensamento de como ser maçom, e agora na prática, já que já resumimos a parte burocrática, seja bom, seja aquela pessoa que busca crescer espiritualmente e que cujo prazer na vida é o de contribuir para que todos ao seu redor possam evoluir como pessoa. Pratique a caridade. Exercite o ato de amar ao próximo, como já dizia nosso Salvador. E respeite os demais. Respeite suas crenças, respeite seus gostos, respeite seus pensamentos e respeite suas opiniões. Percebem que para ser maçom basta viver como pede as Sagradas Escrituras. Para ser maçom de forma prática, basta viver o que pede a Bíblia. Sempre disse que na filosofia maçônica nada é por acaso e tudo tem um poder simbólico muito grande. Mesmo não sendo uma religião, mas sim uma filosofia de vida, ao meu ver, com o meu pensamento, a maçonaria pede que sejamos irmãos, que vivem em harmonia e comunhão, como explica a Bíblia. E ainda dizem que a gente não crê em Deus. Agindo desta forma, logo será identificado e reconhecido como maçom. E adentrar em uma loja e poder fazer uso dos ensinamentos desta filosofia será questão de tempo, de pouquíssimo tempo, pois logo os irmãos, então os maçons, o verão se destacar na sociedade, em suas benemerências, e o farão o tão esperado convite, porque o que mais queremos é pessoas que pensem no próximo junto a nós, junto de nós, conosco, para unirmos forças e fazermos um bem maior. Então é isso, meus fraternos. O pensamento de hoje foi sobre como ser maçom, da burocracia à prática. Espero que tenham pensado comigo e até a próxima.